Luz no lar. Francisco Cândido Xavier. Espíritos diversos. Antecâmara. O culto do Evangelho em casa conta hoje com numerosos núcleos. Por que não escrevem os amigos desencarnados um volume particularmente dedicado a semelhante serviço? Queríamos um livro que nos desse algumas noções de lar e família, à luz da reencarnação. Realmente não temos, por agora, tempo bastante para despender com a leitura de um tratado religioso, em nossas reuniões familiares, mas estimaríamos possuir um livro simples, para estudos rápidos e independentes uns dos outros, no qual pudéssemos meditar as lições de Jesus, conversando. Não ignoramos as obras notáveis, em torno do Evangelho, entretanto, para os entendimentos em casa, no culto da oração, cremos nos seria de grande valor o manuseio de páginas ligeiras, mas edificantes, que nos ajudassem a pensar sobre as verdades do Espírito, sem longo esforço. Não poderemos ter um facilitário para assimilar as ideias espíritas cristãs. Atualmente, o culto do Evangelho em casa pede um conjunto de lições práticas para reger a conversação destinada a explicar os ensinamentos de Jesus. Sim, dispomos de excelentes volumes para o exame sistemático do Evangelho, não só na doutrina espírita, quanto igualmente em outros círculos religiosos, mas reconhecemos a necessidade de mais livros para o culto do nosso Divino Mestre, na intimidade do lar, livros que nos revelem os preceitos cristãos, de maneira tão simples quanto possível. Respondendo às solicitações dessa natureza, com que temos sido honrados por muitos amigos, reunimos os recursos da lavoura espírita evangélica, de que se constitui este livro, para ofertá-los aos leitores amigos. E creiam todos eles que assim procedemos não porque sejam colhidos de merecimento nosso, mas por serem frutos, flores e sementes da seara do Senhor, lançados pela bondade do Senhor, no solo de nossos corações. E, ao fazê-lo, rogamos, a Ele, o Divino Semeador, nos conceda força e diretriz, compreensão e discernimento para cultivá-los, em nosso proveito, de modo a transformarmos a nossa área de ação em gleba de amor e luz para a vida eterna. Emmanuel. Uberaba, 18 de abril de 1968. 1. Culto cristão no lar. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação de Pentecostes. A palavra do Senhor soou, primeiramente, sob o tato simples de Nazaré e, certo, se fará ouvir, de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos outros, o estimula cântico de solidariedade incessante, a bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento, a gentileza é a inspiração de todas as horas, o sorriso é a senha de cada um e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto da multidão, embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da ramagem humana em todas as circunstâncias. Não ouvides, assim, os impositivos da aplicação com o Cristo, no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque, estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos cada um de nós, o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Emmanuel. 2.
Jesus em casa. O culto do Mestre, em casa, em novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança, tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa e o vício da rebeldia perde a máscara sombria. Toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Irene S. Pinto. 3. Angústia materna. O coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemos-los, em grande parte, as mães abnegadas e justas, mas erguem-se penitenciarias sombrias e devemos-las, na mesma proporção, as mães indiferentes e criminosas. É que, muitas vezes, transformamos o mel da ternura, destinado por Deus à alimentação dos servidores da terra, em veneno do egoísmo que gera monstros. Fala-vos pobre mulher desencanada, suportando, nas esferas inferiores, o peso de imensa angústia. Resumirei meu caso para não inquietar-vos com a minha dor. Moça ainda, disposei Claudino, um homem digno e operoso, que ganhava honestamente o pão de dia em atividades comerciais. Um filhinho era o maior ideal de nossos corações entrelaçados no mesmo sonho. E, por essa razão, durante 6 anos consecutivos orei fervorosamente suplicando a Deus nos concedesse essa benção. Uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de 6 anos, o filhinho querido vagia em nossos braços. Chamamos-lhe Pedro, em homenagem ao segundo imperador do Brasil, cuja personalidade nos merecia entranhado respeito. Contudo, desde as primeiras horas em que me fizera mãe, inesperado exclusivismo me tomou o espírito fraco. Acalentei meu filho como se a alma de uma leoa me despertasse no seio. Não obstante os protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para minha admiração, para o meu encantamento e para o círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes perdia-me em cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, no qual mais rico e mais poderoso que os outros homens vivesse consagrado à dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se no templo do místico, aos caprichos que bem entendesse. Debalde Claudino me advertia, atencioso. Meus princípios, porém, eram diversos dos dele e eu queria meu filho, para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio. Desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu mesma questionando com os professores, para que lhe fossem assegurados privilégios especiais. A criança era transferida de estabelecimento a estabelecimento, porque instrutores e serventes me temiam a agressividade sempre disposta a ferir. Em razão disso, na primeira mocidade, vi meu filho incapacitado para mais amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, lhe favorecera o despotismo, a vaidade e o orgulho gritantes. Quando nosso rapaz completou 16 anos, o pai amoroso e correto providenciou-lhe tarefa digna, mas, fim do 3º dia de trabalho, Pedro chegou em casa choramingando, a queixar-se do chefe, e eu, em minha imprudência, lhe aceitei as lamentações e exigi que Claudino lhe dobrasse a mesada, retirando-o do emprego em que, a meu ver, apenas encontraria pesares e humilhações. O esposo me fez ver a impropriedade de semelhante procedimento, no entanto, amava-me demais para contrariar meus caprichos e, a breve tempo, nosso filho entregou-se a deploráveis dissipações. Aquele para quem idealizar um futuro de rei, chegava ao lar em horas avançadas da noite,
cambaleando de embriaguez. O olhar piedoso de Claudino para as minhas lágrimas dava-me a entender que as minhas preocupações surgiam demasiado tarde. Todos os meus cuidados foram então inúteis. Gastador e viciado, Pedro confiou-se à bebida, à jogatina, comprometendo-se num estelionato de graves proporções, em que o nome paterno se envolveu numa dívida muito superior às possibilidades de nossa casa. Claudino, desditoso e envergonhado, adoeceu, sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de martírio silencioso. Morto aquele que me fora companheiro devotadíssimo, vendi nossa residência para solver grandes débitos. Recolhi-me com Pedro num domicílio modesto, entretanto, embora me empregasse, aos 50 anos, para atender-lhe as necessidades, comecei a sofrer, das mãos de meu filho ébrio, de lacerações e espancamentos. Certa noite, não pude conter-lhe os criminosos impulsos e caí gorfando sangue. Internada no hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com o homem que meu ventre gerara com desvelado carinho e que se me transformara em desapiedado verdugo. Fugi-lhe, assim, ao convívio. Procurei a velha companheira da mocidade, passando a morar com ela num bairro pobre. E, juntas, organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Pensava em meu filho, agora, entre a saudade e a oração, entregando-o à proteção da Virgem Santíssima. Fim da tarefa diária, recolhia-me a Susan em singelo aposento, trazendo em minhas mãos o retrato de Pedro e rogando ao anjo dos desvalidos amparasse aquele cuja posição moral eu apenas soubera agravar com desleixo delituoso. Amealhei algum dinheiro. 10 anos correram apressados sobre a minha nova situação. E porque as nossas migalhas viviam entesouradas em meu quarto de velha indefesa, cada noite me armava de um revólver sob o travesseiro, ao mesmo tempo que desbotada fotografia era acariciada por minhas mãos. Numa noite chuvosa e escura, observei que um homem me rondava o leito humilde. Alteava-se a madrugada. O desconhecido vasculhava gavetas procurando algo que lhe pudesse, naturalmente, atender à viciação. Não hesitei um momento. Saquei da arma e buscava a mira correta para que o tiro fosse desfechado com segurança, quando a luz de um relâmpago penetrou a vidraça. Apavorada, reconheci, no semblante do homem que me invadia a casa, meu filho Pedro, convertido em ladrão. Esmoreceram-se meus braços. Quis gritar, mas não pude. A comoção insofreável como que me estrangulava a garganta. Contudo, através do mesmo clarão, Pedro me vira armado e bradou, sem reconhecer-me de pronto: não me mates, megera. Não me mates. Avançou sobre mim como fera sobre a presa vencida e, despojando-me do revólver a pender-me das mãos desfalecentes, sufocou-me com os dedos que eu tantas vezes tinha acariciado, e que me asfixiavam, agora, como garras assassinas. Não consegui, realmente, pronunciar uma só palavra. No entanto, ligada ainda ao meu corpo, meus olhos e meus ouvidos funcionavam eficientes. Registrei-lhe o salto rápido sobre o acendedor de luz. Naturalmente, ele agora contava simplesmente com um cadáver. Contemplei-o com a ternura de mulher que ainda ama, apesar de sentir-se em derrocada suprema, e notei que Pedro se inclinou, instintivamente, para minha mão esquerda, crispada, a guardar-lhe a fotografia. Horrorizado, exclamou: mãe, minha mãe. Pois és tu? Para falar com franqueza, daria tudo para volver ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe: filho querido, não se preocupe. Regenere-se e sejamos felizes voltando a viver juntos. Estou velha e cansada. Fique comigo. Fique comigo. Entretanto, minha língua jazia inanimada e minhas mãos estavam hirtas. Lágrimas ardentes borbotavam-me dos olhos parados, enquanto a voz querida me gritava estridente: mamãe. Mamãe. Minha mãe. Um sono profundo, pouco a pouco, se apoderou de mim e somente mais tarde acordei numa casa de socorro espiritual, onde pude reconstituir minhas forças para empreender a restauração de minha alma diante da lei. No entanto, até agora, busco meu filho para rogarmos juntos a benção da reencarnação em que eu possa extirpar-lhe do sentimento a ira maldita do orgulho e do egoísmo, da viciação e da crueldade. E enquanto sofro as consequências de meus erros deliberados, posso clamar para as minhas companheiras do mundo: mães da terra, educai vossos filhos.
Afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser brilhado. Lembrai-vos de que o próprio Deus, em conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fê-lo nascer numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse merecidamente imolado aos tormentos da cruz. Sebastiana Pires. 4. Meu lar. Meu lar é um ninho quente, belo e doce, meu generoso e abençoado asilo, onde meu coração vive tranquilo na sacrossanta paz que Deus me trouxe. Meu refúgio sereno de esperança, nele encontro essa luz terna e divina do amor que aperfeiçoa, ampara e ensina minha alma ingênua e frágil de criança. O lar é a minha escola mais querida, doce escola em que nunca me confundo, onde aprendo a ser nobre para o mundo e a ser alegre e forte para a vida. João de Deus. 5. No reino doméstico. Você, meu amigo, pergunta que papel desempenhará o Espiritismo na ciência das relações sociais, e, muito simplesmente, responderei que, aliado ao Cristo, o nosso movimento renovador é a chave da paz entre as criaturas. Já terá refletido, porventura, na importância da compreensão generalizada, com respeito à justiça que nos rege a vida, e à fraternidade que nos cabe construir na terra. A sociologia não é a realização de gabinete. É obra viva que interessa o cerne do homem, de modo a plasmar-lhe o clima de progresso substancial. Reporta-se você ao amargo problema dos casamentos infelizes, como se o matrimônio fosse o único enigma na peregrinação humana, mas se esquece de que a alma encanada e surpreendida, a cada passo, por escuros labirintos na vida de associação. Habitualmente, renascem juntos, sob os elos da consanguinidade, aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento, no carro da evolução, a fim de trabalharem com abençoado buril da dificuldade sobre as arestas que lhes impedem a harmonia. Jungidos à máquina das convenções respeitáveis, no instituto familiar, caminham, lado a lado, sob os aguilhões da responsabilidade e da traição, sorvendo o remédio amargoso da convivência compulsória para sanarem velhas feridas e manifestas. E nesse vastíssimo roteiro de espíritos em desajuste, não identificaremos tão somente os cônjuges infortunados. Além deles, há fenômenos sentimentais mais complexos. Existem pais que não toleram os filhos e mães que se voltam, impassíveis, contra os próprios descendentes. Há filhos que se revelam inimigos dos progenitores e irmãos que se exterminam dentro do magnetismo degenerado da antipatia congênita, dilacerando-se uns aos outros, com raios mortíferos e invisíveis do ódio e do ciúme, da inveja e do despeito, apaixonadamente cultivados no solo mental. Os hospitais e principalmente os manicômios apresentam significativo número de enfermos, que não passam de mutilados espirituais dessa guerra terrível e incruenta na trincheira mascarada sob o nome de lar. Batizam-nos os médicos com rotulagens diversas, na esfera da diagnose complicada, entretanto, na profundez das causas, reside a influência maligna da parentela consanguínea que, não raro, copia as atitudes da tribo selvagem e enfurecida. Todos os dias, semelhantes farrapos humanos atravessam os pórticos das casas de saúde ou da caridade, à maneira de restos indefiníveis de náufragos, perdidos em mar tormentoso, procurando a terra firme da costa, através da onda móvel. Não tenha dúvida. O homicídio, nas mais variadas formas, é intensamente praticado sem armas visíveis, em todos os quadrantes do planeta. Em quase toda parte, vemos pais e mães que expressam ternura ante os filhos desventurados, e que se revoltam contra eles toda vez que se mostrem prósperos e felizes. Há irmãos que não suportam a superioridade daqueles que lhes partilham o nome e experiência, e companheiros que apenas se alegram com a camaradagem nas horas de necessidade e infortúnio. Ninguém pode negar a existência do amor no fundo das multiformes uniões a que nos referimos. Mas esse amor ainda se encontra, à maneira do ouro inculto, incrustado no cascalho duro e contundente do egoísmo e da ignorância que às vezes, matam sem a intenção de destruir e ferem sem perceber a inocência ou a grandeza de suas vítimas. Por isso mesmo, o Espiritismo com Jesus, convidando-nos ao sacrifício e à bondade, ao conhecimento e ao perdão,
aclarando a origem de nossos antagonismos e reportando-nos aos dramas por nós todos já vividos no pretérito, acenderá um facho de luz em cada coração, inclinando as almas rebeldes ou enfermiças à justa compreensão do programa sublime de melhoria individual, em favor da tranquilidade coletiva e da ascensão de todos. Desvelando os horizontes largos da vida, a nova revelação dilatará a esperança, o estímulo à virtude e à educação em todas as inteligências amadurecidas na boa vontade, que passarão a entender nas piores situações familiares pequenos cursos regenerativos, dando-se pressa em aceitá-los com serenidade e paciência, de vez que a dor e a morte são invariavelmente os oficiais da divina justiça, funcionando com absoluto equilíbrio, em todas as direções, unindo ou separando almas, com vistas à prosperidade do infinito bem. Assim, pois, meu caro, dispense-me da obrigação de maiores comentários, que se fariam tediosos em nossa época de esclarecimento rápido, através da condensação dos assuntos que dizem respeito ao surgimento da Terra. Observe e medite. E, quando perceber a imensa força iluminativa do Espiritismo cristão, você identificará Jesus como sendo o sociólogo divino do mundo, e verá no Evangelho o código de ouro e luz, em cuja aplicação pura e simples reside a verdadeira redenção da humanidade. Irmã X. 6. Colombina. Mascarada mulher o rabecão trouxera. Morrer em pleno baile a frágil Colombina e, no egrégio salão de culto à medicina, barra vertical. O professor leciona, em voz veemente e austera. Rapazes, contemplai. É rameira e menina. Tombou ébria noviço e com certeza era devassa meretriz, mistura de anjo e fera, flor de lama e prazer, Vênus e Messalina. Em seguida, a cortar, rompe a seda sem custo, desnuda-lhe, solene, a alva pele do busto, afasta, indiferente, as flores de rendilha. No entanto, ao descobrir-lhe a face triste e bela, o mestre cambaleia e chora junto dela. Encontrara na morta sua própria filha. Júlia Cortines. 7. Mãe. Quando Jesus ressurgiu do túmulo, a negação e a dúvida imperavam no círculo dos companheiros. Voltaria ele? Perguntavam, perplexos. Que, se impossível, seria Senhor da vida eterna quem se entregara na cruz, expirando entre malfeitores. Maria Madalena, porém, a renovada, vai ao sepulcro de manhãzinha. E, maravilhosamente surpreendida, vê o mestre, ajoelhando-se-lhe aos pés. Ouve-lhe a voz repassada de ternura, fixa-lhe olhar sereno e magnânimo. Entretanto, para que a visão se lhe fizesse mais nítida, foi necessário organizar o quadro exterior. O jardim reacendia perfumes para sua sensibilidade feminina. A sepultura estava aberta, compelindo a raciocinar. Para que a gravação das imagens se tornasse bem clara, lavando-lhe todas as dúvidas da imaginação, Maria julgou a princípio que via o jardineiro. Antes da certeza, a perquisição da mente precedendo a consolidação da fé. Embriagada de júbilo, a convertida de Madala transmite a boa nova aos discípulos confundidos. Os olhos sombrios de quase todos se enchem de novo brilho. Outras mulheres, como Joana de Cus e Maria, mãe de Tiago, dirigem-se, ansiosas, para o mesmo local, conduzindo perfumes e preces gratulatórias. Não enxergam o Messias, mas entidades resplandecentes lhes falam do Mestre que partiu. Pedro e João acorrem, pressurosos, e ainda veem a pedra removida, o sepulcro vazio e apalpam os lençóis abandonados. No colégio dos seguidores, travam-se polêmicas discretas. Seria? Não seria? Contudo, Jesus, o amigo fiel, mostra-se aos aprendizes no caminho de Emaús, que lhe reconhecem a presença ao partir do pão e, depois, aparece aos 11 cooperadores, num salão de Jerusalém. As portas permanecem fechadas e, no entanto, o Senhor demora-se, junto deles, plenamente materializado. Os discípulos estão deslumbrados, mas o olhar do Messias é melancólico. Diz-nos João Marcos que o Mestre lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração. Exorta-os a que o vejam, que o apalpem. Tomé chega a consultar-lhe as chagas para adquirir a certeza do que observa. O celeste mensageiro faz-se ouvir para todos. E, mais tarde, para que se convençam os companheiros de sua
presença e da continuidade de seu amor, segue-os, em espírito, no labor da pesca. Simão Pedro registra-lhe carinhosas recomendações, ao lançar as redes, e encontra-o nas preces solitárias da noite. Em seguida, para que os velhos amigos se certifiquem da ressurreição, materializa-se num monte, aparecendo a 500 pessoas da Galiléia. No Pentecostes, a fim de que os homens lhe recebam o evangelho do reino, organiza fenômenos luminosos e linguísticos, valendo-se da colaboração dos companheiros, anti-judeus e romanos, partos e medas, gregos e elamitas, cretenses e árabes. Maravilha-se o povo. Habitantes da Panfilha e da Líbia, do Egito e da Capadócia ouvem a boa nova no idioma que lhes é familiar. Decorrido algum tempo, Jesus resolve modificar o ambiente farisaico e busca Saulo de Tarso para o seu ministério. Entretanto, para isso, é compelido a materializar-se no caminho de Damasco, à plena luz do dia. O perseguidor implacável, para convencer-se, precisa experimentar a cegueira temporária, após a claridade sublime, e para que Ananias, o servo leal, dissipe o temor e vá socorrer o ex-verdugo, é imprescindível que Jesus o visite, em pessoa, lembrando-lhe o obséquio fraternal. Todos os companheiros, aprendizes, seguidores e beneficiários solicitaram a cooperação dos sentidos físicos para sentir a presença do divino ressuscitado. Utilizaram-se dos olhos mortais, manejaram o tato, aguçaram os ouvidos. Houve, contudo, alguém que dispensou todas as toques e associações mentais, vozes e visões. Foi Maria, sua divina mãe. O Filho bem-amado vivia eternamente, no infinito mundo de seu coração. Seu olhar contemplava-o, através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma e para compreender-lhe a sobrevivência bastava penetrar o iluminado santuário de aí mesma. Seu filho, seu amor e sua vida poderia, acaso, morrer. E embora a saudade angustiosa, consagrou-se a fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte. Ponto. Homens e mulheres do mundo, que a vez de afrontar, um dia, a esfinge do sepulcro, é possível que estejais esquecidos plenamente, no dia imediato ao de vossa partida, a caminho do mais além. Familiares e amigos, chamados ao imediatismo da luta humana, passarão a desconhecer-vos, talvez, por completo. Mas, se tiverdes um coração de mãe pulsando na terra, regozijar-vos-eis, além da escura fronteira de cinzas, porque aí vivereis amados e felizes para sempre. Irmã X. 8. Sempre amor. Torno, ansioso, da morte à casa que deixara. Os meus, o lar, o amor. Eis tudo o que ambiciono, entro. Lá fora, o parque, a tristeza, o abandono. Mormaço, plenilúnio, o vento, a noite clara. De balde grito, corro, observo, inspeciono. Subo. Um morcego ronda a pequena almenara. Nada. Ninguém me espera. A vida desertara. Tudo silêncio e pó de tapera sem dono. Sofro desilusão que o mundo não descreve, mas alguém abre a porta e me chama, de leve. Fito pobre mulher. Na face, o olhar sem brilho. Conheço-a. Minha mãe. Quanta saudade, quanta. Vem lembrar-me a rezar. Beijo-lhe as mãos de santa. Ela chora e repete, ah! Meu filho. Meu filho. Jorge Matos. 9. Luz no lar. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa, começa nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Seremos, lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Sustentemos em casa a chame de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial. Hoje,
amanhã e sempre. Sheila. 10. Conversa em casa. O suor da paciência encontra a luz por remate, não há provocação difícil, o medo é que nos abate. Conserva-te nobre e simples para que o bem não se torça. Muita vez, a ingenuidade é grande sinal de força. Venceste. Trabalha sempre, sem detenção no passado. O herói que vive da fama é um vivo morto enfeitado. No que tange a confidências, fala a Deus em tua prece. Quem melhor guarda um segredo é aquele que o desconhece. Cultiva reta intenção em tua própria defesa. Mesmo vítima do engano, sinceridade é grandeza. Onde tens o coração retens o próprio tesouro. O dinheiro que escraviza é dura algema de ouro. Compra, guarda e ajunta livros, mas estuda, dia a dia. Mostrar a biblioteca, não mostra a sabedoria. Perdoa e ajuda amparando como as terras generosas, que dão, em troco de estrume, pão e bênção, vida e rosas. Casimiro Cunha. 11. Na intimidade doméstica. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos. Pensa-lhe as feridas. Recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Conduz-o ao albergue mais próximo. Garante-lhe a pousada. Ouvida conveniências e permanece junto dele, enquanto necessário. Abstém-se de indagações. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe assistência com os recursos da própria bolsa, sempre escrever-lhe obrigações. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício de caridade real, mas, até agora, transcorridos quase 2 milênios, aplicamo-la, via, de regra, às pessoas que não nos comungam o quadro particular quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Quantas vezes, surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação, dentro de casa. Julgamos, assim, que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis, toda vez que nos decidirmos a usá-la, na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos sem nada exigir e sem nada perguntar. Emanuel. 12. Lamento paterno. Ah! Meu filho, na concha de teu peito, via-te o coração por céu vindouro, encerravas contigo, meu tesouro, o futuro risonho, alto e perfeito. Entretanto, prendi-te a cruzes de ouro, cujo peso carregas sem proveito, abatido, cansado, insatisfeito, arrojado é medonho sorvedouro. Recolheste, no encanto de meu jugo, o fascínio da posse por verdugo e a preguiça forjando horrendas pragas. Hoje, chamo-te em vão. Ouves apenas o dinheiro vazio que armazenas na demência da usura em que te apagas. José Guedes. 13. Mãe. Um dia, a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, rojando-se, em lágrimas, diante do eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só. Compadece-te de mim. Meu companheiro fatigado, cada dia, pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muita vez distraído, afasta-se do lar, onde volta somente quando exausto, a fim de refazer-se. Se sofre, vem a mim, abatido buscando restauração e conforto. Tu, que deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte, no seio escuro e ressequido do solo, consagras-me, assim, ao isolamento. Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre e dominador, sobre montes e vales, e concedes a mim apenas o estreito recinto da casa, entre 4 paredes, para meditar e aflige-me sem consolo. Se sou a companhia do homem, que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me destinas? O Senhor sorriu, complacente, em seu trono de estrelas fulgurantes e, afagando-lhe a cabeça curvada e trêmula, falou compadecido. Dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração.
Em seguida colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Meme. 14. Ternura maternal. As paredes da casa em vão procuro, quero dizer adeus e não consigo. Vejo apenas o vulto amargo e amigo da morte que me estende um manto escuro. Choro a estirar-me, trêmulo, inseguro, o leito ensaia a pedra do jazido. Padeço, clamo e indago a sós comigo, qual pássaro que tomba contra um muro. A névoa espessa enreda o corpo langue. É o terrível crepúsculo de sangue que me tinge de sombra aos olhos baços. Mas surge alguém, no caos que me entontece, é a minha mãe, que alonga as mãos em prece, doce estrela brilhando nos meus braços. Ave que torna, enxaga, ao brando ninho, ouço divina música na sala, é a sua voz celeste que me embala, motes do lar que tornam de mansinho. Ergo-me agora. O corpo é o pelourinho de que me desvencilho por beijá-la. Mãe. Minha mãe, suspiro, erguendo a fala, a soluçar de júbilo e carinho. Tomo-lhe os braços em que me acrisou e durmo novamente no seu colo para acordar no berço de outra vida. Carlos D. Fernandes. 15. Verdugo e vítima. O rio transbordava. Aqui e ali, na crista espumosa da corrente pesada, boiavam animais mortos e os deslizavam touras e ramarias. Vazantes em torno davam expansão ao crescente lençol de massa barrenta. Famílias inteiras abandonavam casebres, sob a chuva, carregando aves espantadiças, quando não estivessem puxando algum cavalo magro. Quirino, o jovem barqueiro, que 26 anos de sol no sertão haviam enrijado de todo, ruminava o plano sinistro. Não longe, em casinhola fortificada, vivia Licurgo, conhecido usurário das redondezas. Todos o sabiam proprietário de pequena fortuna que montava guarda, vigilante. Ninguém, no entanto, poderia avaliar-lhe a extensão, porque, sozinho, envelhecer aí, sozinho, atendia às próprias necessidades. O velho dizia Quirino de-se para consigo será atingido na certa. É a primeira vez que surge uma cheia como esta. Agarrado aos próprios haveres, será levado de roldão. E se as águas devem acabar com tudo, por que não me beneficiar? O homem já passou dos 70. Morrerá qualquer hora. Se não for hoje, será amanhã, depois de amanhã. E o dinheiro guardado? Não poderia servir para mim, que estou moço e com pleno direito ao futuro. O aguaceiro caia sempre, na tarde fria. O rapaz, hesitante, bateu à porta da choupana molhada. Seu Licurgo. Seu Licurgo. E, ante o rosto assombrado do velhinho que assomara a janela, informou. Se o senhor não quer morrer, não demore. Mais um pouco de tempo e as águas chegarão. Todos os vizinhos já se foram. Não, não. Resmungou o proprietário, moro aqui há muitos anos. Tenho confiança em Deus e no rio. Não sairei. Venho fazer-lhe um favor. Agradeço, mas não sairei. Tomado de criminoso impulso, o barqueiro empurrou a porta mal fechada e avançou sobre o velho, que procurou em vão reagir. Não me mate, assassino. A voz rouquenha, contudo, silenciou nos dedos robustos do jovem. Quirino largou para um lado o corpo amolecido, como traste inútil, arrebatou o pequeno molho de chaves do grande cinto e, em seguida, varejou todos os escaninhos. Gavetas abertas mostravam cédulas mofadas, moedas antigas de diamantes, sobretudo diamantes. Enseguecido de ambição, o moço recolhe quanto acha. A noite chuvosa a descer é completa. Quirino tome os despojos da vítima num cobertor e, em minutos breves, o cadáver mergulha no rio. Logo após, volta à casa despovoada, recompõe o ambiente e afasta-se, enfim, carregando a fortuna. Passado algum tempo, o homicida não vê que uma sombra se lhe esgueira à retaguarda. É o espírito de Licurgo, que acompanha o tesouro. Pressionado pelo remorso, o barqueiro abandona a região e instala-se em grande cidade, com pequena casa comercial, e casa-se, procurando esquecer o próprio arrependimento, mas recebe o velho Licurgo, reencarnado, por seu primeiro filho. Irmã X. 16. Oração da criança. Amigo. Ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade.
Venho ao encontro de tua aspiração, de teu convívio, de tua obra. Em tua companhia estou na condição de argila nas mãos do oleiro. Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me, com amor, quando a sombra do erro envolver meu caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem. Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade da arte e cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Emanuel. 17. A lenda da criança. Dizem que o Supremo Senhor, após situar na terra os primeiros homens, dividindo-os em raças diversas, esperou, anos e anos, pela adesão deles ao bem eterno. Criando-os todos para a liberdade, aguardou pacientemente que cada um construísse o seu próprio mundo de sabedoria e felicidade. À vista disso, com surpresa, começou a ouvir do planeta terrestre, ao invés de gratidão e louvor, unicamente desespero e lágrimas, blasfêmias e imprecações, até que, um dia, os mais instruídos, amparados no prestígio de embaixadores angélicos, se elevaram até Deus, a fim de suplicarem providências especiais. E, prosternados diante do Todo-Poderoso, rogaram cada qual por sua vez. Pai, tem misericórdia de nós. Repartimos a terra, mas não nos entendemos. Todos reprovamos o egoísmo, no entanto, a ambição nos enlouquece e, um por um, aspiramos a possuir o maior quinhão. Ó Senhor, auxilia-nos. Deste-nos autonomia, contudo, de que modo manejá-la com segurança? Instruíste-nos códigos de amparo mútuo, no entanto, ai de nós. Caímos, a cada passo, pelos abusos de nossas prerrogativas. Santo dos Santos, socorre-nos por piedade. Concedeste-nos a paz e hostilizamo-nos uns aos outros. Reuniste-nos debaixo do mesmo sol. Nós, porém, desastradamente, em nossos desvarios, na conquista de domínio, inventamos a guerra. Ferimos-nos e ensanguentamo-nos, à maneira de feras no campo, como se não tivéssemos, dada por ti, a luz da razão. Pai amantíssimo, enriqueceste-nos com os preceitos da justiça, todavia, na disputa de posições indébitas, estudamos os melhores meios de nos enganarmos reciprocamente, e, muitas vezes, convertermos as nossas relações em armadilhas nas quais os mais astuciosos transfiguram os mais simples em vítimas de alucinadoras paixões. Ajuda-nos e liberta-nos do mal. Ó Deus de infinita bondade, intervém a nosso favor. Inflamaste-nos os corações com a chama do gênio, mas habitualmente resvalamos para os despenhadeiros do vício. Em muitas ocasiões, valemo-nos do raciocínio e da emoção para sugerir a delinquência ou envenenar-nos no desperdício de forças, escorregando para as trevas da enfermidade e da morte. Conta-se que o Todo Misericordioso contemplou os habitantes da terra, com imensa tristeza, e exclamou, amorosamente: Ah! Meus filhos! Meus filhos! Apesar de tudo, eu vos criei livres e livres sereis para sempre, porque, em nenhum lugar do universo, aprovarei princípios de escravidão. Ó Senhor, soluçaram os homens, compadece-te então de nós e renova-nos o futuro. Queremos acertar, queremos ser bons. O todo sábio meditou, meditou. Depois de alguns minutos, falou comovido. Não posso modificar as leis eternas. Dei-vos o orbe terreno e sois independentes para estabelecer nele a base de vossa ascensão aos planos superiores. Tereis, constantemente seja onde for, o que fizerdes, em função de vosso próprio livre-arbítrio. Conceder-vos-ei, porém, um tesouro de vida e renovação, no qual, se quiserdes, conseguirei engrandecer o progresso e abrilhantar o planeta. Nesses crinos de inteligência e de amor, disporeis de todos os recursos para solidificar a fraternidade, dignificar a ciência, edificar o bem comum e elevar o direito. De um modo ou de outro, todos tereis, doravante, esse tesouro vivo, ao vosso lado, em qualquer parte da terra, a fim de que possais aperfeiçoar o mundo e santificar o porvir. Dito isso,
o Senhor Supremo entrou nos tabernáculos eternos e voltou de lá trazendo um ser pequenino nos braços paternais. Nesse augusto momento, os atormentados filhos da terra receberam de Deus a primeira criança. Irmão X. 18. O berço. Ajudemos a criança. O berço é o ponto vivo em que a educação começa a brilhar. Bezerra de Menezes. O menino que agora enjeitamos à porta da tempestade será mais tarde um cultivador da tempestade do mundo. Cair Bachutel. Todo berço que sofre é uma porta sombria. Traze o anjo que chora a benção de alegria da bondade cristã. E estarás cooperando, nobremente, na formação do mundo diferente para a luz de amanhã. Carmen Senira. O berço infeliz é um poema do céu, dilacerando a terra. Rodrigues de Abreu. A criança é uma lúcida promessa, convidando-te ao templo do amor puro. Em todo berço a vida recomeça, procurando a vitória do futuro. Cruz e Souza. 19. Aborto delituoso. Comovemo-nos, habitualmente, diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de todo jeias criam a guerra de nervos, em toda parte, e, para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e em algumas nações a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso, pela volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confia aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e, sobretudo vós, corações maternos chamados exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro, e, se não a legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos, em silêncio, às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Emanuel. 20. Filho que não nasceu. Fui trazido ao teu colo e sussurro, baixinho, mãe, eu serei na carne o sonho de teu sonho. Depois, em prece ardente, em ti meus olhos ponho, pássaro fatigado ante a usna do ninho. Abraço-te. És comigo a esperança e o caminho. Em seguida, ó irrisão, eis que, num caos medonho, expulsas-me a veneno, e, bruto, me impeçonho, serpe oculta a ferir-te em silêncio e escarninho. Já me dispunha a dar o golpe extremo, quando surge alguém que me obriga a deixar-te dançando em formoso salão onde o prazer fulgura. Passa o tempo. Hoje volto. É o amor que em mim arde. Mas encontro-te, ó mãe, a gemer, triste tarde, sombra que foi mulher, enjaulada loucura. José Guedes. 21. Ante o divórcio. Toda perturbação no lar, frustrando-lhe a viagem no tempo, tem causa específica. Qual acontece ao comboio, quando estaca indebitamente ou descarrila, é imperioso angariar a proteção devida para que o carro doméstico prossiga adiante. No transporte caseiro, aparentemente ancorado na estação do cotidiano, e dizemos aparentemente, porque a máquina familiar está em movimento e transformação incessantes, quase todos os acidentes se verificam pela evidência de falhas diminutas que, em se repetindo indefinidamente, estabelecem, por fim, o desastre espetacular. Essas falhas, no entanto, nascem do comportamento dos mais interessados na sustentação do veículo ou, propriamente, do marido e da mulher, chamados pela ação da vida a regenerar o passado ou a construir o futuro pelas possibilidades da reencarnação no presente, falhas essas que se manifestam de pequeno desequilíbrio,
até que se desencadeie o desequilíbrio maior. Nesse sentido, vemos cônjuges que transfiguram conforto em pletora de luxo e dinheiro, desfazendo o matrimônio em facilidades loucas, como se afoga uma planta por excesso de adubo, e observamos aqueles outros que o sufocam por abuso de sovinice. Notamos os que arrasam a união conjugal em festas sociais permanentes e assinalamos os que a destroem por demasia de solidão. Encontramos os campeões da teimosia que acabam com a paz em família, manejando atitudes do contrassistemático, diante de tudo e de todos, e identificamos os que exterminam pelo silêncio culposo, à frente do mal. Surpreendemos os fanáticos da limpeza, principalmente muitas de nossas irmãs, as mulheres, quando se fazem mártires de vassoura e enceradeira, dispostas a arruinar o acordo geral em razão de leve cisco nos móveis, e somos defrontados pelos que primam no vício de enlamear a casa, desprezando a higiene. Equilíbrio e respeito mútuo são as bases do trabalho de quantos se propõem garantir a felicidade conjugal, de vez que, repitamos, o lar é semelhante ao comboio em que filhos, parentes, tutores e afeiçoados são passageiros. Alguém perguntará como situaremos o divórcio nestas comparações. Divorciar, a nosso ver, é deixar a locomotiva e seus anexos. Quem responde pela iniciativa da separação dá certo que larga todo esse instrumental de serviço à própria sorte e cada consciência é responsável por si. Não ignoramos que o trem caseiro corre nos trilhos da existência terrestre, com a autorização e administração das leis orgânicas da providência divina e, sendo assim, o divórcio, expressando desistência ou abandono de compromisso, é decisão lastimável, conquanto às vezes necessária, com raízes na responsabilidade do esposo ou da esposa que, a rigor, no caso, exercem as funções de chefe e maquinista. Emmanuel. 22. Oração à mulher. Missionária da vida, ampara o homem para que o homem te ampare. Não te conspurques no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade da terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, seu anjo do lar. Esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as feras do mal te poluíram as águas, imita a corrente cristalina que, no serviço infatigável a todos, expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais que te aflige a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Lembre os órfãos, os doentes, os velhos e os desvalidos da estrada que esperam por teus braços e sorri com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento, para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apagues a luz, para que o amor resplandeça sobre as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, e a chave da vida é a glória de Deus. Meme. 23. No templo do lar. Indiscutivelmente, o avanço científico do mundo estabelece múltiplos sistemas de cura na atualidade terrestre. Vitaminas e hormônios, eletricidade e magnetismo, fluidos e melodias são recursos empregados no fortalecimento da saúde humana. Acreditamos, no entanto, que o culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físico-psíquico. O centro da vicia reside na mente e a mente se nutre de emoções e ideias. É que se coloca sob a orientação do Cristo, aceitando-lhe o governo espiritual no campo íntimo, harmonizar-se com a boa lei, purificando propósitos, elevando atitudes e sublimando resoluções que edificam a consciência e o coração para a vida superior. Os princípios evangélicos são elementos de vida, e convenientemente aplicados no recesso do lar, sanam as chagas da maledicência, previnem a cólera destrutiva, curam os efeitos desastrosos da imprudência, afastam os perigos da antipatia gratuita, balsamizam as úlceras da desilusão e favorecem o clima da fraternidade e da confiança, suscetível de criar a felicidade verdadeira para quantos se empenham na evolução, no reajuste, na melhoria e na elevação. Pensar bem é edificar o que é bom. E somente Jesus é o mestre do pensamento reto e purificado, a expressar em favor do erguimento comum, no repouso e no trabalho,
no silêncio e no ruído, na dor e na alegria, que constituem importantes posições de nossa viagem para os cimos da vida. Cultivar o Evangelho, no santuário familiar, e nortear a nossa experiência para o reinado de Deus, em nós e fora de nós. Criar semelhante serviço, pois, no domicílio de nossas almas, é simples dever, porquanto, pela palavra que ensina e ajuda, aprenderemos a abrir as portas do coração para que, na intimidade de nós mesmos, possamos sentir a divina presença de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Pio Ventania. 24. Renúncia. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova, e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentires o coração com o teu coração na senda redentora, e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem, ainda, perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma, ante o sol da verdade, e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção. Expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegados às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco, até o fim dos séculos. Emmanuel. 25 Carta Paterna. Meu filho, não tinhas razão em favor da cólera. Vi, perfeitamente, quando o velhinho se aproximou para servir-te. Trazia um coração amoroso e atento que não soubeste compreender. Deste uma ordem que o pobrezinho não ouviu tão bem, quanto desejavas. Repetiste aí, porque novamente te perguntasse qualquer coisa, proferiste palavras feias, que lhe feriram as fibras mais íntimas. Como foste injusto! Quando nasceste, o antigo servidor já vencera muitos invernos e servira muita gente. Enfraqueceram-se-lhe os ouvidos, ante as imperiosas determinações alheias. Nunca refletiste na neblina que lhe nevou o olhar? Adquiriu-a trabalhando à noite, enquanto dormias, despreocupado. Sabes por que traz ele as pernas trêmulas? Devorou muitas léguas a pé, solucionando problemas dos outros. Irritas-te, quando se demora a movimentar-se a teu mando. Contudo, exiges o automóvel para a viagem de 2 quilômetros. Em muitas ocasiões, queixas-te contra ele. É relaxado aos teus olhos, tem as mãos descuidadas e a roupa não muito limpa. Entretanto, nunca imaginaste que o apagado servidor jamais encontrou oportunidades iguais às que recebeste. Além disto, não lhe oferecem um ensinamento amigo e nem tempo para cogitar das próprias necessidades espirituais. Reclamas longos dias para examinar pequenina questão, referente ao teu bem-estar, todavia, não lhes consagra nem mesmo 1 hora por semana, ajudando a refletir. Respondes, enfadado, quando o velho companheiro te pede alguns níqueis, mas não vacilas em despender pequenas fortunas com amigos ociosos, em noitadas alegres, nas quais te mergulhas em fantasioso contentamento. Interrogas, ingrato, que fizeste do dinheiro que te dei? Esqueces que o servidor de fronte enrugada não dispôs de tempo e recurso para calcular, com exatidão, os processos de ganhar além do necessário e não conseguiu o ensejo de ilustrar o raciocínio com o refinamento que caracteriza o teu. Ah! Meu filho, quando a impaciência te visita o espírito, recorda que o monstro de ira indesejável te bate à porta do coração. E quando a ele te entregas, imprevidente, tuas conquistas mais elevadas tremem nos alicerces. Chego a desconhecer-te, porque a fúria dos elementos interiores te alteram a individualidade aos meus olhos e eu não sei se passas a condição de criança ou de demônio. Se não podes conter, ainda, os movimentos impulsivos de sentimentos perturbadores, chegado o instante do testemunho, cala-te e espera. A cólera nada edifica e nada restaura. Apenas semeia desconfiança e temor, ao redor de teus passos. Não ameaces com a voz, nem te insurjas contra ninguém. É provável que guardes alguma reclamação contra mim, teu pai, porque eu também sou ainda humano. No entanto, filho, acima de nós ambos permanece o Pai Supremo, e que seria de ti e de mim,
Se Deus, um dia, se encolerizasse contra nós. Neio Lúcio. 26. Lei do amor. Sublinhado rua. Rua, infeliz que me ensombraste o nome. Sublinhado clame o pai, a rugir para a filha que implora. Sublinhado não